sobre a proteção de Deus e com o pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declaro aberta a presente sessão. Solicito da nobre companheira vereadora Noeli que faça a leitura bíblica. Boa noite a todos. Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio, e não seja eu jamais envergonhada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste momento, peço aqui o segundo secretário, vereador Divino, que assume aí a primeira e a segunda secretaria para nos auxiliar na condução dos trabalhos. Solicito do novo companheiro vereador Divino Lima que faça a leitura da pauta e das matérias. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores e vereadoras, aos ouvintes da Vale do Araguaia e aos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Câmara. Pauta da 96ª ordinária da 59ª sessão legislativa da 18ª legislatura 2021 a 2024. Matéria do expediente. Ata da sessão ordinária número 2744. Autoria, mesa diretora. Ata da sessão ordinária número 2744, de 1º de dezembro de 2022. Matéria inclusa na pauta para votação. Matéria da ordem do dia. Projeto de lei complementar, origem executiva, número 63/2022. Autoria, Poder Executivo. Altera a redação da Lei Complementar Municipal número 932, de 27 de junho de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei incluso na pauta para a primeira votação. Projeto de lei complementar, origem executiva, número 64/2022, autoria, chefe do Poder Executivo. Altera a redação da lei complementar número 025, de 19 de novembro de 2021 e dá outras providências. Projeto de lei incluso na pauta para a primeira votação. Projeto de lei número 1317/2022. Autoria, chefe do Poder Executivo. Cria funções e dispõe sobre contratações temporária exclusiva e necessária à manutenção e funcionamento do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. CRAS, Centro de Referência especializada em assistência social, cadastro único, PAB, e CPV, serviço de conveniência ao fortalecimento de veículos criado nos termos do artigo 37, inciso da Constituição da República e das outras providências. Projeto de lei incluso na pauta para a primeira votação. Projeto de lei ordinário número 1320/2022. Autoria, chefe do Poder Executivo. Altera a lei municipal número 1046/2022
de 11 de novembro de 2022 e da outras providências. Projeto de lei incluso na pauta para a primeira votação. Projeto de lei ordinário número 1321/2022, autoria chefe do Poder Executivo. Altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 1000, de 23 de fevereiro de 2021 e da outras providências. Projeto de lei incluso na pauta para a primeira votação. Devolvo os trabalhos ao senhor presidente. Solicito ainda de Vossa Excelência que faça a leitura da ata da sessão ordinária de número 2744, de 1º de dezembro de 2022. Ata da sessão ordinária número 2744, de 1º de dezembro de 2022. Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2022, compareceram em sessão ordinária ocorrida às 19 horas, através de videoconferência, a vereadora Maria Noeli Souza dos Santos e os vereadores Cleito Nogueira dos Santos, Divino Francisco Lima, Eduardo José de Souza Oliveira, Jean Patrick Ferreira da Silva, Joubert Tolentino Meira, Miguel Nunes Lima Filho, Nilton César Pereira da Silva e a vice-presidente Azair Fátima Borges. Havendo quórum legal, a vice-presidente declarou aberta a presente sessão e, em seguida, solicitou que o vereador Divino fizesse a leitura bíblica. E, em seguida, solicita do primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta e das matérias. E, logo após, solicita do primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária número 2743, de 8 de novembro de 2022, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, a vice-presidente solicita do segundo secretário se havia algum vereador inscrito para a fase do expediente, o qual informou não haver. Devolvo os trabalhos ao excelentíssimo presidente. Os colegas que são favoráveis à ata da sessão ordinária de número 2744, de 1º de dezembro de 2022, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os colegas presentes. Solicito do primeiro secretário em exercício, o vereador Divino Lima, também fazendo a função da segunda secretaria, se há colegas inscritos para a fase do expediente. Sim, excelentíssimo. O nosso presidente João Batista Garcias. Boa noite a todos, amigos vereadores, vereadoras, toda a população de São Miguel do Araguaia, que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara Municipal e também pela Rádio Vale do Araguaia. Eu me inscrevo aqui na fase do expediente aos novos colegas vereadores, uma vez que essa matéria não chegou a tempo para poder entrar na pauta dessa sessão ordinária, mas por haver mecanismo onde o nosso regimento interno abre-nos esse espaço para que nós possamos escrever na fase do expediente e pedir a inclusão de matéria ou a retirada de matéria, neste momento eu uso a fase do expediente para solicitar de Vossa Excelência a inclusão do projeto de lei de número 1325/2022, de 2 de dezembro de 2022, projeto este que estabelece o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e da outras providências. Uma vez que esse piso salarial foi implantado pelo governo federal, e já tem alguns meses que os agentes vêm junto ao município de São Miguel do Araguaia, buscando os seus direitos para que esta matéria pudesse chegar aqui na Câmara Municipal. E havendo um acordo entre os agentes e o Poder Executivo, esta matéria chegou hoje à tarde aqui na Câmara Municipal. Então, por se tratar de uma matéria onde existe um acordo entre os servidores e o Poder Executivo, eu peço a inclusão dessa matéria na pauta da sessão de hoje, para que ela tenha seu trâmite na Câmara Municipal, e também gostaria de sensibilizar os colegas vereadores
que compõem as comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento, para que na segunda-feira possa sentar, reunir, se for o caso, ouvir os agentes comunitários, de saúde e dos agentes de combate a epidemias, e liberar esse projeto na segunda-feira mesmo para que ele entre em pauta, para que nós possamos estar apreciando, aprovando e que seja encaminhado ao Executivo e que possa aí, nos próximos vencimentos, eles já está estabelecido um novo piso salarial que assim os faz direito. Então, colegas vereadores, eu peço aqui a inclusão do projeto de lei de número 1325/2022, peço a inclusão na pauta da sessão de hoje. Os colegas que são favoráveis à inclusão do projeto de lei de número 1325/2022 na pauta da sessão de hoje, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os colegas presentes, projeto este incluso na pauta da sessão de hoje, está sendo encaminhado das suas comissões competentes. Não havendo mais colegas inscritos na fase do expediente, pergunto ao primeiro e segundo secretário, vereador Divino Lima, se há colegas inscritos para a fase da ordem do dia. Não, excelentíssimo, nenhum. Não havendo nenhum colega inscrito para a fase da ordem do dia, passamos então para a votação das matérias. Primeira votação do projeto de lei complementar de número 063/2022, autoria do chefe do Poder Executivo. Ementa, altera a redação da lei complementar municipal de número 032, de 27 de junho de 2022 e dá outras providências. Os colegas vereadores que são favoráveis ao projeto de lei complementar de autoria do chefe do Poder Executivo de número 063/2022, em sua primeira votação, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os colegas presentes. Primeira votação do projeto de lei complementar de número 064/2022, autoria chefe do Poder Executivo. Emenda, altera a redação da lei complementar de número 025, 19 de novembro de 2021 e dá outras providências. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei complementar de número 064/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, em sua primeira votação, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os colegas presentes. Primeira votação do projeto de lei ordinário de número 1317/2022, autoria do chefe do Poder Executivo. Emenda, cria funções e dispõe sobre as contratações temporárias exclusivas e necessárias à manutenção de funcionamento do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e Cadastro Único, PAB, SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ao Programa da Criança Feliz, nos termos do artigo 37 do inciso 9 da Constituição da República e da outras providências. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei complementar de número 1317/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, em sua primeira votação, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os colegas presentes. Primeira votação do projeto de lei ordinário de número 1320/2022, autoria do chefe do Poder Executivo. Emenda, altera a lei municipal de número 1046/2022, de 11 de novembro de 2022 e dá outras providências. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei ordinário número de 1320/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, em sua primeira votação, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os colegas presentes. Primeira votação do projeto de lei ordinário de número 1321/2022, autoria chefe do Poder Executivo. Emenda, altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal de número 1000, de 23 de fevereiro de 2021 e dá outras providências. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei ordinário de número 1321/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, em sua primeira votação, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os colegas presentes. Não havendo mais matérias a serem tratadas, discutidas e votadas, pergunto ao segundo secretário e também primeiro secretário em exercício na sessão ordinária de hoje,
Se há colegas inscritos para explicação pessoal. Vereador Divino Lima. Não, excelentíssimo, nenhum. Não havendo nenhum colega inscrito à explicação pessoal, agradeço a cada um dos colegas vereadores, vereadoras, agradeço a toda a população que nos acompanha através da rede social da Câmara Municipal e também através da Rádio Vale do Araguaia. Por não haver mais matéria a ser tratada, discutida ou votada, agradeço a presença e a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.